Meu nome é Sam Josefa Sam. Nasci em 22 de junho de 1998, no distrito de Nyarimi, na província de Inhambane. Minha família, principalmente o meu pai, é de Inhambane. Vivia lá com minha mãe, mas infelizmente se separaram quando eu estava com 4 anos de idade. Então, minha mãe, que é a sua família se encontra cá no distrito de Gorongosa, tinha que sair do distrito de Nyarimi, da província de Inhambane, para cá, em Sofala, ficar aqui. E fiquei com a minha mãe e assim, atualmente moro com a minha mãe e uma irmãzinha que se encontra neste momento a fazer dessa primeira classe. Foi uma batalha enorme para eu conseguir, principalmente eu, para eu conseguir fazer a 12ª classe. Sou uma pessoa graduada da 12ª, graças a Deus, e graças a essa mãe batalhadora. Vi de uma família, digamos, não bem sucedida, né? Principalmente para os estudos, né? Foi um pouco difícil para eu estudar. Graças a ela faz negócio chamamos de nipa, né? Cachaço, nipa, bebida, um tipo de bebida caseira. Daí ela produz aquela bebida de modo a sustentar a sua família. Ainda foi graças a essa bebida mesmo, esse negócio que ela tem feito, que me fez estudar. E quando eu estava na 11ª classe, graças a um senhor de nome Alfredo Joshoma, né, que é atualmente gestor do programa Clube de Jovens, na época era coordenador do grupo Juntos. Então lá nós fazíamos peças teatrais da língua inglesa, que foi um dos motivos que me puxou. Eu tive essa paixão de aprender a língua inglesa. Ele foi meu inspirador. E até então, é meu inspirador porque era, na altura, um professor de língua inglesa, que era o docente da minha turma. Então, eu era chefe da turma, então queria mostrar quão forte eu sou. E um dos motivos que me fez aprender a língua inglesa foi mesmo por causa da minha família. Não tinha condições para me fazer os estudos, faculdade. Então, eu engajei-me na língua inglesa porque eu sabia que um dia, quando as pessoas me ouvirem falar a língua inglesa, eles poderiam ter noção de que não, essa pessoa aqui, esse jovem, estudou, né? Estudou, mas não pôde entrar onde? Na faculdade ou num dos institutos para se formar em uma das áreas, mas nós vendo a língua inglesa que ele fala, dá para ver que ele estudou. Então esse foi um dos motivos que me fez eu aprender a língua inglesa. E dizer que sou o único na família que fala a língua inglesa e que estudou, digamos assim. O meu pai, na altura, tinha 4 esposas. Ele não conseguia sustentar todas elas. E a minha mãe sofria bullying com as outras esposas. Foi pelo qual motivo que ela tinha que sair daquela área para esse distrito, como eu havia dito, que atualmente se encontramos aqui em Sofala. Foi um dos motivos que fez ela sair de lá, porque sofria muito violência baseada no gênero. Ainda foi por isso que, não, há um ditado que diz: o que adianta regar uma planta que só dá trabalho de cuidar. Então, ela tinha que sair e não deixar a sua família a sofrer, pegou a mim para cá. Então, atualmente, eu que sou, digamos, o pilar da família. Eu cuido dela, cuido também da minha irmãzinha, que se encontra a fazer a 11ª classe e o próximo ano vai fazer a 12ª classe para graduar e para posterior, talvez na faculdade, quando Deus querer, né? Tudo é possível. E graças mesmo daquele grupo, ou mesmo daquele projeto, que era Grupo Juntos, que se encontrava lá o gestor de Choma, na altura era coordenador. Então ele viu quando eu era engajado na escola, então ele me puxou para fazer parte daquele grupo, grupo jovens, né? Grupo Juntos. Então lá fui eu e graças a Deus fui sucedido, deu-me um certificado, como eu era um jovem humilde, dedicado nos estudos. Então, em 2019, que o Giro de Choma implanta o programa Clube de Jovens,
que tem como objetivo aumentar a empregabilidade dos jovens estudantes da zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Então, este programa, eles, como havia dito, aumenta a empregabilidade, mas não dando emprego. Então, dá apenas algumas ferramentas fidedignas que possibilitam aos jovens a se tornar líder um dia. Então, eles atualmente são sou promotor deste mesmo programa que eu acabei de citar, que é o programa Clube de Jovens do Parque Nacional da Gorongosa. Faço parte dessa família linda, unida e acolhedora. Então, com esse programa, visa também tornar os jovens líderes, né? Que sabe cuidar dos outros, que sabe ser real, sem cor, né? Sem preto nem branco, mas ser aquela pessoa real, ser em si. A minha mãe foi uma das pessoas mais inspiradoras e motivadora. Sendo eu pertencente de uma família humilde, não com recursos, né, para fazer uma pessoa a ir à faculdade. Então, uma das palavras que ela dizia, ou um ditado que dizia assim, estude para um dia ser alguém. Apesar que eu não posso fazer-te a faculdade, mas estuda. Quem sabe um dia, cedo ou tarde, vai ter uma oportunidade. Então, com essas palavras, ela me encorajava mais a ir à escola. Para dizer a verdade, não foi fácil, porque a minha pasta da escola, por exemplo, tive na 12ª classe, o último ano de estudos. Ainda foi dizer que foi forte. Foi forte porque em algum momento o sapato é agora que eu uso sapato, porque agora já tenho a habilidade de ganhar meu próprio valor, dinheiro, e compro minhas próprias coisas, né? Mas na altura ela, como eu havia dito, não tinha, bem, não é casada, é divorciada, né? Então não tinha recursos para me sustentar na parte da escola. Então eu não tinha sapatos. Quando eu estudava cá em Gorongosa, mesmo particularmente em Moçambique, temos escolas primárias e escolas secundárias. Então, na escola primária, nós temos um outro tipo de uniforme e secundária um outro tipo de uniforme. Então, na escola primária, não provei uniforme, não usei nenhum uniforme, nenhuma pasta também usei. Cadernos era aqueles cadernos que não que identifica um aluno. Então, foi dizer que foi forte, não tinha sapato, ia à escola com, dizem, papai não me gosta, um tipo de sapato barcos, né? Então usava aqueles chinelos para a escola. Mas, graças a Deus, passei para o ensino secundário. E no ensino secundário que você começa a fazer inglês? Não. Ensino secundário, lá estuda-se todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Faz-se inglês, português, matemática, filosofia, física e adiante. Uma das coisas que não posso falar que não gostei é de ter estudado tarde. Então eu por sofrer bullying e na época que minha mãe estava lá, eu era uma pessoa que tinha um corpo não volumoso, tinha um corpo muito pequeno e ela pensava que eu era ainda criança. Então estudei com meus 8 anos, primeira classe. Entrei na minha escola com 8 anos. Então, isso aqui foi forte, mas numa realidade tem uma razão, né? Então, fui à escola, independentemente da idade, fazia-me presente com crianças, mas na quinta classe fui chefe da turma, na sexta classe fui chefe da turma, na sétima classe fui chefe geral da escola, na oitava classe fui chefe de desporto, na nona classe fui chefe de desporto, e na 10ª classe fui chefe de higiene, dessa primeira classe fui chefe da turma, e 12ª classe fui chefe da turma também. Então, dizer que foi bom, porque eu era uma pessoa engajada na escola. E quando eu estava na 11ª classe, que eu comecei a aprender a língua inglesa, né? Quando eu tinha lá para talvez 18 anos, ou 19 anos mesmo, comecei a aprender a língua inglesa. O meu sonho na altura, antes de aprender a língua inglesa, era para ser um policial.
né? Mas eu perguntava a mim, como vou ser um policial? Então, para isso, eu tenho que aprender a língua inglesa. Por isso que eu estava aí a dedicar na língua inglesa para um dia, quando eu ter a oportunidade com essa língua inglesa, eu poderia, né, ter mais chance para fazer o meu curso que eu tanto almejava. Mas agora, meu sonho mesmo é de ser teacher de inglês, professor da língua inglesa. Para aprender a língua inglesa não foi fácil, para começar, porque era noites não dormida, noites mal dormida, não comia, né? E já que eu havia dito que sofria bullying, andava muito só, ficava sozinho em casa. Então eu tinha um telefone, não smartphone, mas um telefone teclado, um pequeno, que me auxiliava no meu aprendizado. Então eu emprestava telefone Android de alguém e baixava lá vídeos da língua inglesa e nas noites eu escutava antes de dormir. Logo que eu acordava, assistia ao filme, filmes, assistia vídeos, né, no YouTube, principalmente o Justin Bieber, uma das pessoas que eu mais admiro a sua pronúncia, né? Então eu assistia mais vídeos dele. Eu assistia todos os dias e eu assistia aquilo para poder adotar o sotaque deles, né? Porque eu admiro como eles falam e comecei a aprender através das músicas, né, lyrics. Eu baixava músicas com letras, né, legenda. Então eu assistia essas legendas, acompanhava e cada vez mais eu aprendia novas palavras através dessas músicas e esses vídeos. E não só, a internet também recorria, porque não tinha recursos, né, não tinha livros. Até então nunca tive livros, mas talvez as pessoas podem perguntar como aprendeste a língua inglesa, né? Mas nunca tive um livro sequer para eu aprender a língua inglesa. Estava sempre na internet, nas músicas, até fazia emprestado um telefone só para conseguir baixar coisas de inglês, né? Para conseguir avançar com os meus estudos, né? Na altura que nós fazíamos parte de clubes juntos, né? Então, nós fazíamos teatro da língua inglesa. Como nós não sabíamos nenhuma palavra sequer na língua inglesa, então o Alfredo Joshoma, que é o gestor atualmente, ele dava papel A4 com lá dizeres o que você pode fazer ou o que você deve falar naquela peça. Então ele lia e nós repetíamos. Então com aquilo, ao repetir, nós repetíamos aquelas palavras e começávamos a cantar. Não precisava mais de auxílio daquele papel, porque na peça teatral não se fala com papel, mas sim atuando mesmo normalmente, falando, né? E as pessoas, quando estavam lá a assistir, pensavam que não, esse jovem fala bem em língua inglesa, mas na verdade não. Era apenas, falávamos aquilo que nós gravamos, né, na mente. Então, e ele, o Alfredo Joshoma, tinha uma escola que se chamava Tamara, Escola Tamara. Então lá nós aprendíamos. Ele chamava jovens para aprender lá o inglês, pelo menos o básico, como cumprimentar, como falar, como apresentar-se e algumas palavras mais básicas, o inglês básico. Então nós íamos lá naquela escola, aprendíamos lá o inglês básico para nós implementarmos na peça teatral. Então foi com aquilo que nos incentivou mais a aprender a língua inglesa. E foi incrível porque lá aparecia, posso dizer, brancas, né, da América. Então, eles traziam aquele sotaque da América e nos inspirava mais. Quando nós trocávamos palavras, eles eram mais conectados conosco. Então, nós praticávamos com eles a língua inglesa e nos inspirava mais e nos engajava mais na língua, no nosso aprendizado e foi um sucesso. O clube foi fechado mesmo por causa de Covid-19. E infelizmente, desde do aparecimento do Covid-19, foi encerrado o projeto. Então foi uma coisa muito triste para nós particularmente, mas felizmente apareceu outro programa, que é o programa Clube de Jovens do mesmo gestor. Então ele nos incentivou a entrar no programa e para fazer parte desse programa fomos membros primeiro, né? Antes de ser promotor, somos membros. Então, o Clube de Jovens começou que ano? O Clube de Jovens foi implementado em 2019.
Na escola, atualmente, na altura, atuava somente em 2 escolas. Escola Secundária Quixirei, de Gorongosa, e Escola Secundária Geral de Nhaminga, um outro distrito. Mas felizmente, esse ano, ano passado trabalhávamos em três distritos, Nhamatanda, Xeringoma e Gorongosa. Mas este ano aqui já expandiram o programa, já se encontra em 6 distritos, né? Atualmente já contamos com 30 clubes, que abrange um total de aproximadamente 1000 e tal alunos, né? Ou 2 e tal, né? Alunos. E lá, agora, posso dizer que tenho muitas habilidades. Na altura, nem poderia falar aqui perante vocês, perante pessoas, um discurso um pouco longo, nem mesmo para eu me fazer, para me inteirar num grupo era muito difícil. Era uma pessoa muito só, uma pessoa não sorridente, uma pessoa não motivado, né? Porque, como eu havia dito, sou de uma família humilde e sofria bullying na altura, né? Sofria bullying, mas foi com aquelas palavras de bullying que eu sofria, me tornei mais pessoa, né? Então, graças ao jovem, o clube de jovens, cria amizade, conexões pessoais, né? E temos um relacionamento saudável com as pessoas. E lá no clube de jovens nós fazemos programas de rádio, programa radiofônico. Então, graças a esse programa radiofônico que o Clube de Jovens teve que desenvolver, é uma das atividades que eles implementaram no programa Clube de Jovens. Então, esses programas visam mesmo dar voz a quem não tem voz. Na comunidade, por exemplo, lá encontramos pessoas que não sabem nem falar, né? Então, nós, o mesmo Clube de Jovens, né, entrevista as pessoas na comunidade para colher sensibilidade às coisas que eles sofrem lá na comunidade. Por exemplo, tem pessoas que sofrem, principalmente a rapariga que sofre presária, né, que sofre união prematura, mas é através deles que nós captamos, nós acolhemos informações que nessa área precisa de um apoio. Então é através desse programa de rádio e não só forma locutores, pessoas que sabem falar, né? Então lá nós aprendemos a falar, por isso que eu estou a falar aqui, né? Então lá aprendemos a falar, aprendemos a editar vídeos, aprendemos a editar o áudio mesmo e graças a Deus agora faço parte da mídia. Na altura eu fazia parte do programa como um promotor do clube de inglês, né? Mas atualmente esse ano aqui somente faço parte, posso dizer que sou promotor da mídia, sou responsável pelas publicações feitas na página do Facebook, no YouTube. Temos um canal do YouTube lá, então nós fazemos pequenos vídeos de modo a fazer perceber, fazer com que o mundo saiba das nossas atividades que nós realizamos no programa. E não só, no programa lá nós temos um jardim botânico. Um jardim botânico, estamos a falar de um jardim cuja função é para ajudar as pessoas a usar próprio recurso, próprias plantas que nós encontramos na comunidade, fazer elas como um medicamento tradicional. Porque na comunidade, lá encontramos mamães, papais, jovens que não têm dinheiro para comprar medicamentos. Então, usando as plantas que nós encontramos lá no Jardim Botânico, ajuda elas mesmo, as pessoas, né, na cura de algumas doenças, como por exemplo febre, aquelas doenças mais básicas, né? Então estamos a falar neste momento, estamos a falar de asma, estamos a falar de cócegas, mesmo borbulha, né? Então nós levamos, por exemplo, aloe vera. Lá encontramos diversas plantas, né? Temos lá aloe vera, língua da sogra, mais outras plantas, né, que servem como medicamento. Então é uma das ferramentas que o clube usa de modo a ajudar as comunidades e como a comunidade circunvizinha das escolas, né? Então o Jardim Botânico encontra inserido em todas as escolas secundárias que faz parte da zona de desenvolvimento sustentável do Parque Nacional da Gorongosa. Antes mesmo de fazer parte do programa Clube de Jovens, né, era um jovem dedicado, mas não social, porque distanciava-me das pessoas, né?
pensava que todo mundo faz bullying, né? Mas, graças a Deus, com o clube, fez-me perceber que não são todos, que as pessoas não são iguais. Uma pessoa tem a sua maneira de pensar e outra tem a sua maneira de agir. Então, com o clube, tornei-me mais aberto, mais talkativo, né? Uma pessoa mais falante, social, cuidadoso. Então, eu posso falar que posso aconselhar os jovens a aderir a esse programa, porque é um programa espetacular que influencia os jovens, né, a ser líderes, né, um dia na vida. Lá mesmo no programa Clube de Jovens, né, nessa época de coronavírus, o Jardim Botânico das escolas fecharam, mas com o Clube de Jovens eles pensaram fora da caixa, né, em trazer uma biblioteca móvel que encontramos lá diversos livros, né, podemos encontrar lá livros mesmo de jovens, né, aliás, livros de aluno de 8ª classe, 9ª classe, em todas as classes que nós encontramos na escola secundária. Então, lá mesmo encontramos livros e não só, encontramos também livros profissionais. Estamos a falar de patreira, estamos a falar de pedreiro, estamos a falar de serralheiro, como ser um serralheiro. Então, lendo estes livros, já nos permite com que as pessoas abram mais a mente, a mentalidade. Então, eu sou uma das pessoas que leio mais o livro língua portuguesa e língua inglesa, porque quando fazer exame, vou fazer língua portuguesa e língua inglesa. Então, por isso que eu leio mais. Mas graças a essa biblioteca móvel que me permite eu ler e permite também outros jovens a ler. Então, é basicamente isso aí. No programa Clube de Jovens, nós temos lá uma das atividades que eles implementaram, que é atividades que nós chamamos de comunitária. Atividade comunitária, estamos a falar de resolver um problema na comunidade. Suponhamos que tem jovens que querem aderir ao mercado de emprego, por exemplo, né? Querem fazer empreendedorismo, mas não têm recurso, não sabem como iniciar. Então, eles encorajam os jovens, né, a fazer um pequeno negócio, mesmo não ter dinheiro para iniciar. Então, temos algumas atividades que realizamos para que permitem os jovens terem um recurso para começar um negócio. Estamos a falar de pulseira caseira, pegamos linhas e algumas fitas, né, de modo a fazer pulseiras, né. Nós fazemos aquilo, também usamos papéis para fazer vasos, usando papéis, panela de barro. Então, nós temos vendido esse tipo de coisa para nós termos um pouco de dinheiro para iniciarmos um negócio grande, né? Então, uma das coisas que influencia os jovens também para se tornarem líderes e tornar-se um empreendedor na sua comunidade, porque com isso também pode gerir renda para fazer com que as suas necessidades escolares possam ser supridas e não só, também como a necessidade familiar. Estamos a falar lá de sustentar a sua família. Então, ajuda os jovens, né? Eu faço parte da mídia, de comunicação e imagem, e sou meio um repórter sem formação, mas adquiri essas habilidades dia a dia do clube. Então, já que eu fazia primeiro programa da rádio, na qual tornei-me mais engajado e agora sou um dos formadores do programa, posso dizer assim, na área de locutor. Eu não faço parte do programa da rádio lá, mas sim faço parte do programa Clube de Jovens. Então, eu ensino os jovens na parte da rádio, né? Eles se tornam-se locutores, são eles mesmos que fazem programa radiofônico e não promotores. Então, lá, se nós irmos lá na rádio, por exemplo, no sábado, 18 horas, lá vão encontrar jovens, meninos, estudantes a fazer programa de rádio. O mundo é brilhante. Então, significa que esses conhecimentos que eu tenho adquirido dia após dia
ajuda os jovens a se tornar pessoas também, né? A se tornar, há um ditado que diz o conhecimento vale mais se você partilha com os outros. Então eu tenho partilhado o que eu sei com os jovens, com outros promotores, com outros membros, né, do programa Clube de Jovens, falando para eles mesmo como ser alguém na vida, tornando-se um estudante de sucesso, não comparando com os demais, né, porque nós somos importantes. Como eu havia dito, que sofria bullying, né, na minha sociedade, na minha zona, sou um dos jovens que brincou mais com menina até, porque os rapazes não queriam fazer com que eu seja mais amigo deles, né? Então, um certo dia, nós fomos ao rio, né? Então, quando lá chegamos, eles tentaram me afogar lá. Então, foi um dos motivos que me fez distanciar-me dessas amizades. E tornei-me uma pessoa só, engajado nos estudos e tornei-me essa pessoa que eu sou hoje. Mas eu pego essa minha realidade para o clube, também para a minha sociedade. Então, eu sempre digo para eles, tem jovens que reclamam, que dizem, eu tenho nomes feios, as pessoas me chamam de nomes feios. Eu digo, meu amigo, ou meu jovem, o que você está a passar hoje, eu um dia já passei, mas o que tem início, tem um fim. Daí eu tenho sempre incentivado os jovens, seja real, seja o que você é, nunca usa alguma coisa só para impressionar as pessoas. Então, seja real, seja o que você é, seja uma pessoa incolor. Não, hoje já é preto, amanhã já é branco, né? Mas seja o que você é. Não seguir ambições, né? Porque, por exemplo, quando você seguir a ambição, você torna-se um jovem comparador. O que o outro tem, também queres ter. Então, tenha incentivado os jovens, seja o que você é. Bullying é uma fase. Então, quanto mais você dá atenção nessas pessoas ou nesses bullying, você torna mais deprimido, torna mais sem sucesso, uma pessoa sem sucesso. Mas quando você se dedicar aos estudos e deixar à parte essas palavras de bullying, você torna uma pessoa hábil, uma pessoa que sabe o que quer, né? Você torna uma pessoa que quer aprender mais, né? Mas não através das pessoas que estão a fazer bullying, mas fazendo com que elas mesmas, essas pessoas, admiram um dia quem você é. Eu lembro-me na altura, quando eu fazia a nona classe, quando eu estava no ensino secundário, na minha zona lá tem uma vizinha que sempre odeia-me, né? Ou odeia a minha família. Então, ela falava para minha mãe que, olha, seu filho nunca vai ser ninguém na vida. Mas eu entregava essas palavras para Deus e eu falava, Deus, dê-me olhos espirituais para que eu consiga enxergar onde eu não consigo enxergar. Então, Deus sempre tem abrido portas, né, para mim, e hoje são as mesmas pessoas que estão orgulhosos de mim e falam mal de mim, falam que Sam agora ginga, Sam agora já é uma pessoa que usa como um professor, uma pessoa que trabalha, né? Mas eles esqueceram-se de que um dia chamaram-me de nomes feios, né? Então eu tenho dito para os jovens, olha, uma fase é uma fase, né? Tudo passa na vida. Nós nascemos crianças, né? Mas um dia nós crescemos. Então a nossa mentalidade, quando nós somos criança, também pensamos como criança. Mas quando nós somos adultos um dia, também pensamos como adulto. Tudo passa. E você ensina esses jovens também inglês? Eu mesmo, para falar a verdade, a língua... para falar a verdade, leitura não fui ensinado com ninguém. Já que eu era uma pessoa que se inseriu na escola um pouco tarde, era uma pessoa bem grandinho, então eu fazia meus esforços para conseguir ler, né? Então, eu consegui ler graças ao ensinar alguém. Então, na minha comunidade tem lá jovens, meninos que queriam aprender a leitura da língua portuguesa. Então, eu mesmo comecei a ensinar esses jovens, esses meninos da minha zona, a aprender a ler a língua portuguesa. Então, graças a eles mesmo que eu tornei-me um bom na leitura. Então, eu lia de modo a ensinar as pessoas a ler. Então, com essa leitura ou com esse ensinamento que eu dava às pessoas, já saiu essa inspiração de ser um professor, né?
Então, quando eu logo soube a língua inglesa, eu comecei a ganhar dinheiro graças ao inglês. Eu dava explicação em inglês, as pessoas, eu cobrava 500 meticais, que era muito na altura. Então, eu pagava minhas coisas graças a esse dinheiro. Então, eu ensinava inglês, troca, né? Então, eu ensinava inglês e as pessoas pagavam-me um dinheiro. Yeah. Para as crianças, eu cobrava 250 meticais e eu pegava esse dinheiro, investia na alimentação da minha família. Então, eu pagava comida para minha mãe, para nós comermos, né? E outro dinheiro comprava roupa, comprava sapatos, comprava chinelos, né? Comprava cadernos para a escola, né? Então, eu ensinava as pessoas a língua inglesa, mas não porque eu falava bem na altura, mas sim, eu aprendia, quase que nem um truque. Eu aprendia, gravava e eu ia lá ensinar. E eles admiravam. Tipo, não, Sam fala bem inglês, é fluente. Mas na verdade não, apenas era um troca-tinta, né? Eu aprendia e ia lá ensinar mais as pessoas. Então, com aquilo ganhei mais habilidade, né? Ganhei mais habilidade a ensinar, porque um conhecimento é válido se você partilha com os outros. Então, quanto mais você ensina alguém, mais aprendes. Então, é essa maneira que eu explicava às pessoas. Então, como eu fazia parte do programa Clube de Jovens, no clube de inglês, então lá tínhamos no total de 50 membros que eu ensinava, que até hoje eles me admiram, né? Perguntam sempre, se você promotor Sam, você já tem saído fora do país? Não, nem mesmo para Maputo nunca fui, estou aqui em Gorongosa. E aprendo assim nas mesquinhas, né? Aprendo com meus amigos e pratico com pessoas e mais pessoas, né, que me inspiram. E aí e até hoje, atualmente agora sim, tenho 2 estudantes que eu ensino em língua inglesa e cobro dinheiro. Cobro dinheiro porque cobrando dinheiro não porque é para me satisfazer ou me satisfazer a minha necessidade, não. Cobro para que as pessoas percebam quão importante é a língua. Então, cobrando, a pessoa fica mais engajado, mais preocupado porque gastou algum valor. Então, ele fica mais ansioso e ainda paga e você aprende. Então, assim, ele ganha e eu também ganho, né? Então, incentiva mais pessoas, né, a aprender a língua inglesa. Desde criança, ou não bem desde criança, desde que eu soube a língua inglesa, meu primeiro sonho é língua inglesa, é ser um professor da língua inglesa. Esse é meu grande sonho. E como eu não tinha recurso, né, ou não tenho recurso, e eu fiz área A, letras, e eu aprendi outras línguas auxiliares, só para talvez um dia eu vou ter a oportunidade para ser um intérprete, quem sabe. Comecei a aprender a língua francesa, comecei a aprender a língua espanhola, comecei a aprender italiano, desisti, porque italiano e espanhola, e língua espanhola, há uma semelhança, né? Então, comecei a deixar outras línguas, né? Mas espanhol, falo um pouco. Eu posso falar um pouquinho de espanhol, francês, je peux parler un peu de français, j'apprends tous les jours. Eu aprendo essas coisas, né? Aprendo só para me auxiliar um dia, quem sabe, vou ser intérprete. Então, se eu encontrar uma pessoa espanhola de México ou Germany, não posso praticar o espanhol, tanto como inglês, né? Eu posso praticar também com as pessoas da língua inglesa e francês também posso praticar. Posso não falar fluentemente, mas o básico eu sei e um dia vai me ajudar. Acredito nisso. Jovens, as pessoas que estão a ouvir, né? Seja uma pessoa encorajadora a si mesmo, né? Vivendo sem comparações. Saiba que a vida é cheia de surpresas, né? Um dia temos noite, temos dia, temos noite. Então na vida também temos baixo e temos um dia que nós ficamos mais felizes, né? Então, just one advice, I want to advise all the youth that one day, you're gonna succeed in your life. And for example, you have to be humble. You have to humble yourself if you want to learn something. Who knows that God will open a lot of doors for you to have opportunities for to be work in government,
maybe in projects, who knows. But the most important part for you is to be somebody who is polite. No, don't be somebody who looks down on somebody else. Just be humble yourself. Be engaged in your studies. Be somebody who knows what is how to be social with the other people, because you are important, and I am important, and somebody else is very important, and all of us, we belong to this world. And that's why we have to treat each of us the same way, because God loves us and God knows what we pass through, and one day we will succeed. Just believe in Jesus that we will succeed one day, and one day we will be people, we'll be a person, yeah, and we will fulfill our dream. My dream is to be an English teacher, and your dream, you will succeed one day. Just believe.